Madre Teresa de Calcutá, um nome que ressoa como um verdadeiro símbolo de amor em ação, não se tornou conhecida por grandes discursos ou feitos grandiosos aos olhos do mundo, mas pela simplicidade de sua caridade e proximidade com os mais necessitados. Sua história começa em uma pequena aldeia, mas sua missão atravessou fronteiras e continua a tocar milhões ao redor do mundo. Afinal, quem não sente algo especial ao ouvir o nome dessa mulher que dedicou sua vida inteira aos mais pobres? O impacto de sua vida ecoa como uma lição viva, mostrando que grandes transformações podem começar com pequenos gestos de compaixão. Quando pensamos em Madre Teresa, inevitavelmente nos questionamos: o que leva alguém a dedicar toda a sua existência ao serviço dos outros, em especial dos mais marginalizados? Para ela, a resposta sempre foi simples: amor. O amor que não se expressa apenas em palavras, mas em ações. E talvez esse seja o grande segredo que sua vida nos ensina. Para você, que busca inspiração em seu dia a dia, que tal começar com algo simples, como uma palavra de encorajamento para alguém ao seu redor? Pode ser que essa ação, aparentemente pequena, faça uma grande diferença. A verdade é que, embora muitos busquem grandiosidade em seus feitos, Madre Teresa provou que a verdadeira revolução acontece nas pequenas ações. Sua história é uma poderosa lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos fazer a diferença com gestos de bondade. Talvez, ao assistir a este vídeo, você possa se inspirar a adotar pequenas atitudes diárias que, a longo prazo, tenham um impacto profundo em sua vida e na vida de quem está à sua volta. Como Madre Teresa costumava dizer, não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. E isso nos leva a uma questão intrigante. Como uma mulher, sem grandes recursos ou apoios financeiros, foi capaz de transformar o mundo ao seu redor? A resposta está na escolha que fez, a escolha de viver entre os pobres, tornando-se uma com eles. Vamos explorar como essa decisão moldou toda a sua trajetória e a conectou profundamente aos marginalizados em Calcutá, e como isso pode ser uma lição para todos nós. Quando Madre Teresa decidiu sair do conforto do convento para viver ao lado dos mais necessitados, ela não apenas mudou sua vida, mas também o conceito de caridade. Essa escolha não foi fácil, mas foi o que a diferenciou de muitos outros que apenas observam o sofrimento à distância. Ela optou por estar na linha de frente, ali onde a dor e o desespero são mais visíveis. Imagine alguém com todas as oportunidades de viver com comodidade, decidindo, conscientemente, descer as ruas de Calcutá para cuidar de leprosos e indigentes. Essa é a essência de Madre Teresa, uma vida guiada pelo compromisso profundo de estar com os que mais sofrem. Essa decisão radical é algo que poucos teriam a coragem de tomar, e é aí que reside a lição. Madre Teresa nos ensina que, para realmente fazer a diferença, precisamos nos aproximar daqueles que mais precisam. A proximidade é o primeiro passo para o amor em ação. Pense na sua própria vida, quantas vezes você se distancia de quem está em sofrimento, por medo, desconforto ou até indiferença. Madre Teresa nos desafia a superar essas barreiras e escolher estar presentes. Não é preciso ir para as ruas de Calcutá, mas podemos começar com alguém próximo a nós. Ao escolher viver com os mais necessitados, ela nos mostra que não se trata apenas de dar algo material, mas de compartilhar a própria vida. E esse compartilhar é, muitas vezes, o maior presente que alguém pode receber. Em vez de apenas oferecer uma doação, por que não dedicar um tempo para ouvir a história de alguém, para se conectar verdadeiramente com suas dores e alegrias? Talvez o maior impacto que podemos causar na vida de uma pessoa venha do simples fato de estar presente, de escutar com atenção. Assim, o exemplo de Madre Teresa nos faz refletir sobre a profundidade do amor que estamos dispostos a oferecer. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Esse é o próximo passo em sua jornada, entender o chamado que mudou sua vida para sempre, e que também pode transformar a maneira como enxergamos o nosso papel no mundo. Madre Teresa costumava falar de um chamado dentro do chamado, aquele momento em que ela sentiu que sua missão ia além do convento. Para ela, não bastava apenas seguir as tradições religiosas, havia algo mais profundo a ser feito. Esse momento de epifania a guiou para fora dos muros do convento e a colocou nas ruas de Calcutá, onde sua verdadeira missão começou. É curioso como as grandes transformações em nossas vidas muitas vezes nascem de um simples sussurro do coração.
Talvez você já tenha sentido algo assim, aquela pequena voz interior que te impulsiona a sair da zona de conforto e fazer algo extraordinário. Essa decisão não só mudou sua vida, mas também impactou milhares de outras ao redor do mundo. Pense na coragem necessária para abandonar tudo o que ela conhecia e entrar em um território completamente desconhecido. Quantos de nós resistimos ao chamado para fazer algo diferente por medo do desconhecido? Madre Teresa nos mostra que, quando ouvimos esse chamado com o coração aberto, somos capazes de realizar coisas que jamais imaginaríamos. Talvez este seja o momento de você também escutar essa voz e agir. E o mais interessante é que, ao aceitar esse chamado, Madre Teresa não buscou reconhecimento. Ela fez isso porque sabia que era o certo a fazer. Quantas vezes somos guiados por nosso desejo de aprovação ou elogios? No entanto, o verdadeiro amor em ação não espera recompensas. Isso é o que nos diferencia e nos leva a uma vida com propósito, algo que Madre Teresa exemplificou até seu último suspiro. Esse mesmo chamado pode estar presente em pequenos momentos do nosso dia, nas decisões que tomamos diariamente. Agora, vamos descobrir como essa mudança de vida a levou a fundar uma das organizações mais conhecidas e respeitadas do mundo, as Missionárias da Caridade. Um movimento que começou pequeno, mas que se espalhou pelo mundo, assim como o amor e a compaixão que ela carregava em seu coração. A fundação das Missionárias da Caridade marcou o início de uma nova era de compaixão e serviço aos mais pobres. Madre Teresa, ao iniciar esse movimento, não apenas se cercou de pessoas com o mesmo desejo de servir, mas criou uma verdadeira rede de amor que ultrapassou as barreiras geográficas. A ordem começou com poucas irmãs, mas rapidamente se espalhou pelo mundo, levando esperança a lugares onde antes só havia desespero. Essa expansão é um testemunho do poder que o verdadeiro compromisso com os mais necessitados pode gerar. Às vezes, um simples ato de bondade pode se multiplicar em algo muito maior. As missionárias da caridade se tornaram um símbolo de caridade, levando ajuda não apenas aos pobres de Calcutá, mas também a orfanatos, hospitais e casas de acolhimento em várias partes do mundo. O que é fascinante é como o trabalho delas sempre foi focado no cuidado individual, valorizando cada pessoa como se fosse a mais importante. Imagine o impacto que isso tem na vida de alguém que sempre se sentiu invisível. Madre Teresa acreditava que cada vida tinha um valor infinito, e esse era o motor que guiava seu trabalho. Como podemos aplicar isso em nosso dia a dia? Talvez, começando por reconhecer o valor nas pequenas interações que temos diariamente. Outro aspecto interessante é que as missionárias da caridade sempre trabalharam com o mínimo de recursos. Elas não esperavam por grandes doações ou apoio financeiro para agir. Essa filosofia de fazer o máximo com o mínimo é algo que pode ser aplicado em nossas vidas. Quantas vezes nos limitamos por achar que não temos o suficiente para oferecer? Madre Teresa nos ensina que, com fé e determinação, podemos fazer muito, mesmo com pouco. É uma lição de simplicidade e ação. E assim, o trabalho dessas missionárias continuou a crescer, mas sempre com foco na essência do amor em ação. Isso nos leva ao próximo ponto, as obras concretas que Madre Teresa realizou ao longo de sua vida, e que até hoje são lembradas e reverenciadas em todo o mundo. Madre Teresa era conhecida por suas inúmeras obras de caridade, mas algumas das mais impactantes envolviam o cuidado com leprosos, doentes terminais e órfãos. Esses grupos, que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, encontraram em Madre Teresa uma verdadeira defensora. Ela não se limitava a prestar cuidados físicos, mas oferecia também amor e dignidade a essas pessoas. Quando olhamos para seu trabalho, podemos ver o que significa colocar o amor em ação de forma prática. Ela não se contentava em apenas falar sobre caridade, ela vivia isso todos os dias. As casas para leprosos que Madre Teresa fundou em Calcutá são um exemplo clássico de sua abordagem. Em um tempo em que essas pessoas eram relegadas ao ostracismo, ela as acolheu, cuidando de suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. Esse cuidado com os marginalizados é algo que, infelizmente, ainda precisamos lembrar nos dias de hoje. Você já parou para pensar como pode ajudar alguém que está à margem da sociedade? Talvez seja uma visita a um hospital ou orfanato, ou até uma simples doação de tempo ou recursos. Outro grande exemplo de seu amor em ação foi o trabalho com crianças órfãs.
Madre Teresa acreditava que toda criança merecia ser amada e cuidada. Suas casas de acolhimento foram um porto seguro para milhares de crianças ao longo dos anos. A sua forma de demonstrar amor era simples, mas poderosa: estar presente. Não é isso que todos nós buscamos? Ser vistos, ouvidos e valorizados. Podemos aprender com isso e começar a valorizar mais as pessoas ao nosso redor, mesmo nas pequenas interações. Seu trabalho também se estendeu a outras partes do mundo, onde ela levou a mensagem de amor, compaixão e serviço. Mas o reconhecimento global que ela recebeu nunca a desviou de sua verdadeira missão. Agora, vamos falar sobre o impacto global de seu trabalho e os prêmios que Madre Teresa conquistou, incluindo o Prêmio Nobel da Paz. O trabalho incansável de Madre Teresa não passou despercebido. Seu compromisso com os mais necessitados fez com que ela recebesse diversos prêmios e homenagens ao redor do mundo, o mais notável deles sendo o Prêmio Nobel da Paz, em 1979. Esse reconhecimento, no entanto, nunca foi o foco de sua missão. Quando recebeu o Nobel, Madre Teresa fez questão de direcionar os holofotes para os pobres, lembrando ao mundo que o verdadeiro prêmio estava em servir os outros. Quantos de nós, ao recebermos reconhecimento, ainda mantemos nosso foco no propósito maior? Madre Teresa foi um exemplo claro de humildade e serviço. O impacto de sua vida se espalhou como uma corrente, atingindo pessoas de diferentes culturas, religiões e classes sociais. Sua capacidade de atravessar barreiras culturais e religiosas é algo que ainda inspira líderes e pessoas comuns ao redor do mundo. O que podemos aprender disso? Que o amor e a compaixão são linguagens universais, que todos entendem, independentemente de onde vierem. Talvez, ao refletir sobre sua vida, possamos nos perguntar: como podemos, em nosso contexto, atravessar as barreiras que nos separam dos outros? O reconhecimento global que Madre Teresa recebeu é um testemunho de que, quando agimos com verdadeiro amor em ação, o impacto pode ser muito maior do que imaginamos. Embora ela tenha começado seu trabalho em uma pequena cidade na Índia, seu legado se espalhou por todo o mundo. Isso nos faz pensar até onde nossas próprias ações podem chegar se agirmos com o mesmo tipo de dedicação. A diferença que fazemos em uma vida pode ter efeitos que nem conseguimos imaginar. Com todo esse reconhecimento, também surgiram críticas e desafios. Mas, como veremos no próximo tópico, Madre Teresa enfrentou essas adversidades com a mesma fé e determinação que a guiou por toda a vida. Por trás de cada ação de Madre Teresa estava uma fé inabalável. Seu relacionamento com Deus era o alicerce de tudo o que fazia, e foi essa fé que a manteve firme em meio aos desafios. Ela via seu serviço aos pobres como uma extensão direta de seu amor por Deus. A sua espiritualidade era tão profunda que, mesmo em momentos de escuridão e dúvida, algo que ela confessou ter vivido por longos períodos, ela nunca abandonou sua missão. É impressionante pensar que uma pessoa de tanta fé também enfrentou crises espirituais. Isso nos lembra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de seguir em frente, apesar delas. Para Madre Teresa, a oração era uma ferramenta essencial em sua vida. Ela dedicava longos momentos do dia para se conectar com Deus, buscando forças para continuar sua missão. A oração, para ela, não era apenas palavras repetidas, mas um diálogo profundo e constante com o divino. Quantos de nós realmente reservamos tempo para refletir, orar ou meditar? Talvez este seja um convite para você também fortalecer sua espiritualidade, dedicando alguns minutos por dia para esse tipo de conexão. Sua fé era expressa em atos concretos de amor. Ao cuidar dos pobres, ela acreditava estar cuidando de Jesus em pessoa. Isso é uma grande lição para todos nós, que muitas vezes separamos nossa vida espiritual de nossas ações cotidianas. Como podemos aplicar essa ideia em nossas vidas? Talvez, ao ver a face de Deus nas pessoas que cruzam nosso caminho, sejamos mais inclinados a oferecer compaixão e cuidado, seja no trabalho, em casa ou nas interações do dia a dia. Contudo, como em qualquer jornada de fé, Madre Teresa também enfrentou críticas e controvérsias. No próximo tópico, vamos ver como ela lidou com esses desafios e manteve sua missão, mesmo quando o mundo ao seu redor questionava suas intenções. Como qualquer figura pública de grande impacto, Madre Teresa não escapou das críticas.
Algumas pessoas questionaram seus métodos, argumentando que ela deveria focar em resolver as causas da pobreza, em vez de apenas aliviar o sofrimento. Outros a acusaram de aceitar doações de figuras controversas. Madre Teresa, no entanto, sempre manteve sua postura de humildade, preferindo concentrar-se em sua missão ao invés de responder a essas acusações. Esse é um grande exemplo de resiliência e foco. Quantas vezes nos deixamos abater pelas críticas, ao invés de continuar firmes no propósito que sabemos ser o certo? Ela acreditava que sua missão era simplesmente cuidar dos mais pobres entre os pobres, sem se envolver em questões políticas ou ideológicas. Para ela, o sofrimento humano era uma realidade que precisava ser aliviada, independentemente das circunstâncias que o criaram. Essa visão pragmática, no entanto, não a tornava imune ao julgamento. E, talvez, essa seja uma das maiores lições que podemos tirar de sua vida: fazer o bem não significa que todos vão aplaudir. Fazer o bem, muitas vezes, exige coragem para continuar, mesmo quando somos incompreendidos. Madre Teresa também enfrentou controvérsias dentro da própria igreja. Suas práticas às vezes eram vistas como radicais, e sua postura firme em relação à santidade da vida humana, especialmente no que se refere ao aborto, gerava debates acalorados. Ainda assim, ela nunca recuou de suas convicções. Isso nos faz refletir: até que ponto estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso nos coloque em uma posição desconfortável? Sua vida nos convida a agir com integridade, independentemente das consequências. Apesar de todas essas críticas, Madre Teresa continuou sua missão incansavelmente, o que acabou levando à sua canonização. No próximo tópico, vamos falar sobre como a Igreja Católica reconheceu oficialmente sua santidade e como seu legado continua vivo. Em 2016, Madre Teresa foi canonizada pela Igreja Católica, um reconhecimento oficial de sua santidade. Esse evento marcou o culminar de uma vida dedicada ao amor em ação e ao serviço aos mais necessitados. Para muitos, esse reconhecimento foi apenas uma confirmação do que já sabiam: Madre Teresa era, de fato, uma santa viva. Sua canonização veio como uma celebração de seu legado, mas também como um lembrete de que a santidade não é algo distante ou inacessível. É uma meta que todos nós podemos alcançar através de pequenos atos de amor e compaixão. A cerimônia de canonização foi acompanhada por milhares de pessoas de todo o mundo, de diferentes religiões e culturas. Esse fato, por si só, mostra o impacto global que Madre Teresa teve. Ela transcendeu as fronteiras da religião e uniu pessoas em torno de um princípio simples, mas poderoso: o amor ao próximo. Quantas vezes esquecemos que, independentemente de nossas diferenças, todos compartilhamos o mesmo desejo por amor e dignidade? O exemplo de Madre Teresa nos convida a redescobrir essa verdade. Além de ser uma inspiração para os cristãos, Madre Teresa também é vista como um exemplo por pessoas de outras fés. Sua mensagem de serviço e compaixão é universal. Talvez o maior legado que ela nos deixou seja essa ideia de que todos podemos, em nossas pequenas ações, contribuir para um mundo melhor. Ao refletir sobre sua canonização, podemos nos perguntar: o que estamos fazendo para deixar nosso próprio legado? Como podemos, através de nossas ações diárias, espalhar o amor que Madre Teresa tanto pregou? E agora, chegamos ao ponto final desta jornada: refletir sobre o legado eterno de Madre Teresa e como cada um de nós pode responder ao chamado à ação que ela deixou. Vamos juntos encerrar essa reflexão com uma mensagem inspiradora e um convite à ação. Madre Teresa de Calcutá nos mostrou, através de sua vida, que o verdadeiro amor não se expressa em palavras, mas em ações. Seu legado é um chamado contínuo para cada um de nós, para que não esperemos por grandes oportunidades de fazer o bem, mas que comecemos com pequenas atitudes diárias de compaixão e solidariedade. O que ela nos deixou não foi apenas um exemplo a ser admirado, mas uma missão a ser continuada. Imagine se cada um de nós decidisse, hoje, seguir seu exemplo em nossas próprias vidas? O impacto seria monumental. Essa mensagem é mais do que um simples encerramento, é um convite. Madre Teresa nos convida a sair de nossa zona de conforto e encontrar maneiras de servir aqueles que estão ao nosso redor. Talvez não possamos ir até as ruas de Calcutá,
mas podemos começar em nossa própria comunidade, ajudando um vizinho, escutando alguém que precisa de apoio ou doando nosso tempo para uma causa maior. Pequenos gestos podem mudar o mundo, e você pode fazer parte disso. Agora que você chegou ao fim desta reflexão sobre a vida de Madre Teresa, não deixe que essas palavras fiquem apenas na teoria. Coloque-as em prática. Ame com ações, seja generoso com seu tempo e faça a diferença na vida de alguém hoje. E, claro, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ser tocadas pelo exemplo de Madre Teresa. Lembre-se, o amor em ação é contagiante, e você pode ser o próximo a espalhar essa corrente de compaixão no mundo.